Você já parou na frente da gôndola de massas e ficou em dúvida entre um pacote de R$ 3 e um de 18? Eu sei que sim. E eu sei o que acontece nessa dúvida. Alguma coisa no seu cérebro diz que o de 18 deve ser melhor. Que a embalagem com nome italiano e tipografia sofisticada não pode estar mentindo. Que pagar mais é sempre uma decisão mais segura. Eu preciso te dizer uma coisa que vai incomodar. Você foi treinado para pensar assim, e a indústria agradece toda vez que você coloca o pacote caro no carrinho. Hoje eu vou te mostrar 5 marcas de macarrão que custam entre R$ 2 e R$ 5 no supermercado. E vou te provar, com argumento técnico e não com achismo, que elas entregam resultado igual ou superior ao que você esperaria de produtos que custam o triplo. Não porque gourmet é sempre ruim, mas porque o mercado de massas premium no Brasil construiu uma narrativa de valor que não tem correspondência direta com o que está dentro do pacote, e você está financiando essa narrativa toda vez que coloca o produto caro no carrinho sem questionar. Isso vai mudar hoje. Mas antes de entrar nas marcas, deixa eu te contextualizar algo que vai fazer todo o resto fazer mais sentido. O mercado de massas alimentícias no Brasil é um dos segmentos onde o fenômeno do trading up, migração do consumidor para versões mais caras, sem necessidade técnica real, funcionou de forma mais eficiente nas últimas 2 décadas. A chegada de marcas europeias premium, a popularização da cultura italiana de gastronomia e o crescimento de conteúdo de culinária em redes sociais criaram um ambiente onde pagar mais por macarrão virou sinal de sofisticação culinária. Quem compra De Seco ou Garófalo não está comprando só massa, está comprando identidade. Isso não é crítica ao consumidor, é análise de mercado. Mas o problema começa quando essa narrativa de identidade começa a contaminar a percepção de qualidade técnica. Quando o consumidor passa a achar que o produto mais barato é tecnicamente inferior simplesmente porque é mais barato, sem nenhuma análise real do que está dentro do pacote. A realidade que testes comparativos mostram é que, para o uso cotidiano, almoço de família, macarrão de semana, receitas com molhos encorpados onde a massa é base, a diferença sensorial entre uma massa nacional econômica, bem preparada, e uma massa italiana premium é marginal ao ponto de ser imperceptível para a maioria dos palatos. O que não é marginal é a diferença de preço. Simples assim. Camil. Eu começo aqui porque essa é a marca que mais consigo usar para ilustrar o absurdo do que o mercado faz com a percepção de valor. Você encontra o espaguete Camil com ovos, o número 8, por volta de R$ 2,45. Esse é o produto. R$ 2,45. Agora pensa no que acontece quando você coloca esse produto numa degustação cega ao lado de um espaguete que custa R$ 12, sem rótulo, sem embalagem, sem contexto de preço. Estudos de percepção sensorial em massas mostram consistentemente que consumidores sem treinamento especializado têm dificuldade significativa em distinguir produtos de faixas de preço muito diferentes quando o preparo é correto e o contexto visual é removido. A massa que custa R$ 12 não tem R$ 12 de qualidade a mais. Ela tem R$ 12 de posicionamento de marca, embalagem, distribuição e construção de prestígio. A Camil não tem prestígio. Tem ingrediente funcional e preço honesto. A textura do espaguete Camil, quando cozido corretamente, ao dente, com água abundante e sal adequado, é firme, com boa pegada no garfo e absorve molho de forma competente. Não é massa com ovos de galinha caipira criada em pastagem italiana. É farinha de trigo, ovos e o processo industrial padrão que produz uma massa funcional. E é exatamente o que qualquer cozinha doméstica precisa na maioria dos dias. Anota esse preço, R$ 2,45. E guarda essa referência para quando eu falar sobre o que o mercado gourmet cobra pela mesma função. E aqui entra o ponto que quase ninguém fala. Adria. Essa tem uma história de mercado diferente das outras dessa lista, e o contexto importa para entender por que ela representa um tipo específico de custo-benefício. A Adria foi durante décadas uma das marcas de referência de macarrão no Brasil. Não no sentido premium, mas no sentido de presença, de familiaridade.
de ser o produto que aparecia em cozinhas de classe média baixa e média sem que ninguém questionasse a escolha. Hoje ela está posicionada em torno de R$ 3,00 por 500 gramas e carrega um ativo que marcas mais baratas não conseguem comprar: memória afetiva. Quando alguém experimenta Adria e diz que tem aquele gosto de infância, não está descrevendo um atributo técnico do produto. Está descrevendo neurociência do sabor, a forma como o cérebro associa perfis sensoriais a contextos emocionais positivos. E isso é real. Não é manipulação de memória. É como o sabor funciona no ser humano. O ponto técnico da Adria é consistência. Lote a lote. O produto mantém um comportamento previsível no cozimento. Isso é mais valioso do que parece para quem cozinha sem cronômetro, sem balança, sem tempo de monitorar a panela segundo a segundo. Você coloca a Adria na água, segue o tempo da embalagem com 1 minuto de tolerância e o resultado é previsível. Para uma cozinha doméstica real, onde o almoço acontece junto com outras 8 coisas, previsibilidade é qualidade. O que a Adria não tem é o apelo de novidade, de origem especial, de ingrediente diferenciado. Ela é o que é. E o que ela é, por R$ 3,00, é suficientemente bom para qualquer molho que você queira preparar. Mas antes de falar da próxima marca, deixa eu te contextualizar uma coisa sobre o mercado de massas com sêmola, porque isso muda a análise do próximo produto. Sêmola é o nome que se dá à farinha produzida da moagem do trigo duro, o Triticum durum, variedade diferente do trigo comum. O trigo duro tem teor proteico naturalmente mais alto e estrutura de glúten mais densa, o que resulta numa massa com absorção de água diferente durante o cozimento. Ela gelatiniza de forma mais controlada. A superfície permanece mais firme por mais tempo em contato com água quente. A janela entre al dente e cozido demais é mais larga. Essa é a razão técnica real pela qual massas de sêmola são consideradas superiores. Não prestígio, não marketing, não embalagem com bandeira italiana. É química de amido. Isso me lembra uma coisa. Quando eu comecei a olhar para esse mercado com mais atenção, o que me chamou a atenção não foi a diferença entre barato e caro. Foi quantas marcas baratas já usam sêmola e simplesmente não capitalizam esse atributo no marketing porque não tem orçamento para isso. Galo, linha de sêmola, por volta de R$ 4,00 por 500 gramas. Esse é o produto que eu considero o melhor custo-benefício técnico desta lista. E a palavra técnico aqui importa. Não é o mais barato. É o que entrega mais valor real pelo preço. A diferença entre o espaguete galo de sêmola e um espaguete de uma marca italiana que custa 3 vezes mais não é nula. Existe uma diferença de comportamento no cozimento, de firmeza prolongada, de textura final. Mas essa diferença existe num espectro. E em algum ponto desse espectro, R$ 4,00 e R$ 18,00 se encontram numa região onde a maioria dos consumidores não consegue identificar qual é qual num prato. Eu vou ser direto. Para 90% das preparações que a cozinha doméstica brasileira faz com espaguete, a diferença entre o galo sêmola de R$ 4,00 e qualquer marca gourmet importada de R$ 15 a R$ 20,00 é menor do que a diferença que o molho faz. Você pode ter o macarrão mais caro do mundo com um molho mal temperado e vai ter um prato inferior a um macarrão de R$ 4,00 com molho bem construído. O ingrediente mais caro da refeição raramente é o mais determinante no resultado final. Isso não é opinião. É hierarquia de impacto sensorial. Dito isso, vamos para a próxima. E aqui a história muda de tom. Dona Benta. Essa marca ocupa um espaço psicológico específico no mercado que vale a pena analisar. Ela está posicionada por volta de R$ 4,80 a R$ 5,00, ligeiramente acima das outras opções dessa lista, e carrega um dos nomes mais associados à culinária doméstica brasileira. O livro da Dona Benta foi durante décadas a referência de cozinha para uma geração inteira de donas de casa. O macarrão, Dona Benta capitaliza esse capital simbólico. E o produto em si está à altura desse capital? A resposta honesta é: na maioria das vezes, sim.
O espaguete com ovos da Dona Benta tem boa pegada no garfo, cozinha de forma equilibrada e funciona bem tanto com molhos leves quanto com preparações mais encorpadas. A consistência entre lotes é adequada. Não é o produto mais técnico da lista, não é sêmola pura, mas entrega uma experiência de uso que justifica o preço ligeiramente superior dentro da faixa econômica. O ponto revelador aqui é outro. Quando você coloca a Dona Benta a R$ 5,00 ao lado de uma marca italiana que custa R$ 18, R$ 20 e prepara as duas com o mesmo molho, a mesma técnica, no mesmo nível de cozimento, a diferença que aparece no prato não corresponde à diferença de preço. Não de longe. Você está pagando 4 vezes mais por uma melhoria de resultado que, no contexto de uma refeição de família numa terça-feira, simplesmente não existe de forma perceptível. O mercado gourmet de massas não é uma fraude, mas é, em grande parte, uma venda de experiência. Você está comprando o ritual de abrir um pacote bonito, de usar um produto com nome europeu, de servir algo que parece premium para um convidado. Isso tem valor. Para quem atribui valor a isso. O problema é quando esse valor de experiência é confundido com o valor técnico de produto. São coisas completamente diferentes. Repara no ingrediente, não no rótulo. No ingrediente. Isabela. Penne com ovos. E aqui eu quero falar sobre algo que vai além da marca específica, sobre como o formato da massa muda a equação inteira do custo-benefício de uma refeição. Espaguete é o formato mais consumido no Brasil. É também o formato mais simples de avaliar. Você consegue ver visualmente se a massa está no ponto, a textura é relativamente previsível e a maioria dos consumidores tem referência sensorial clara do que espera. Mas o penne, o rigatone, o parafuso, o fusilli, formatos tubulares e torcidos, têm uma propriedade que muda radicalmente a experiência do prato. Eles seguram molho no interior da estrutura. Quando você usa um penne numa receita com molho encorpado, parte do molho entra no tubo durante o cozimento e parte fica presa na estrutura quando você escorre. Cada garfada carrega molho tanto na superfície quanto no interior da massa. O resultado sensorial é completamente diferente de qualquer espaguete com o mesmo molho, independente do preço da massa. O Isabela Penne com ovos custa em torno de R$ 3,00, e o que ele entrega numa preparação bem executada, um penne ao sugo com bacon e ervas, por exemplo, ou um penne com molho de queijo, é um resultado que consumidores associam a experiências de restaurante, a culinária elaborada, a algo que deu trabalho. Não deu trabalho. O formato do macarrão de R$ 3,00 é que faz esse trabalho. Quando alguém me diz que preparou um penne delicioso, raramente é o macarrão que está fazendo o trabalho pesado. É a combinação de molho com formato. E o formato de R$ 3,00 funciona exatamente igual ao formato de 15. Isso é o que eu chamo de inteligência de compra. Não é gastar menos. É entender o que de fato determina o resultado no prato e alocar recurso no lugar certo. E aqui entra o método prático que une tudo isso. Se você olhar para o seu carrinho de compras na próxima vez que for ao mercado, quero que você se faça uma pergunta simples antes de pegar qualquer pacote de macarrão. O que estou comprando aqui? Produto ou prestígio? Se for produto, o critério de compra muda. Você olha para ingrediente. Se a lista começa com sêmola de trigo duro, você tem um produto tecnicamente superior para receitas onde textura al dente importa. Se começa com farinha de trigo comum, você tem um produto funcional que performa bem com técnica adequada de preparo. Você olha para formato. O formato que você escolhe deve ser determinado pela receita, não pela marca. Penne para molhos encorpados. Espaguete para molhos de textura mais leve. Parafuso e fusilli para saladas de massa onde você quer que o molho fique preso na estrutura. Se for prestígio, tudo bem também. Mas saiba que é prestígio o que você está comprando. Não é qualidade técnica superior. Não é ingrediente milagroso. É embalagem, é nome europeu, é a sensação de ter comprado algo especial. E isso tem valor para quem valoriza. Mas não confunda com qualidade de produto. Paga caro não é garantia.
Paga barato não é problema. Informação é o que protege. Tem mais uma coisa que eu preciso dizer sobre esse mercado específico, e que raramente aparece nas discussões sobre macarrão gourmet versus econômico. A questão da ovos. Muitas marcas econômicas nessa lista produzem massas com ovos, o que é diferente das massas italianas secas tradicionais, que normalmente não levam ovo na formulação. No Brasil, o ovo na massa se consolidou como característica de produto, como indicador de qualidade percebida. E em termos de sabor e textura, a adição de ovo realmente altera o perfil da massa, deixa a cor mais amarelada, o sabor ligeiramente mais rico, a textura um pouco mais densa. O ponto revelador é que você encontra massa com ovo por R$ 2,90 e por R$ 18 no mesmo supermercado. A diferença de preço não está no ovo. Está em todo o aparato de marketing, posicionamento e distribuição premium que envolve o produto mais caro. O ovo em si, que é o ingrediente que faz a diferença técnica no produto, custa a mesma coisa em ambos os casos. Isso não é coincidência. É estrutura de mercado. O consumidor brasileiro gastou anos aprendendo até associar embalagem sofisticada com produto superior. A indústria investiu décadas construindo essa associação. E o resultado é uma gôndola onde você tem, lado a lado, produtos com composição técnica muito semelhante vendidos a preços radicalmente diferentes. E o consumidor que não questiona financia a diferença sem saber. Você não tem que aceitar isso. Comer bem no Brasil não exige ser rico. Exige entender onde a qualidade real está e onde está apenas a percepção de qualidade construída pelo marketing. Em massas alimentícias, essa distinção é mais clara do que em quase qualquer outra categoria de alimentos. E agora você tem os critérios para fazer essa distinção toda vez que estiver na frente da gôndola. O carrinho de compras é o lugar onde suas decisões de alimentação acontecem de verdade. Não no restaurante, não na receita do chefe que você viu no YouTube, no supermercado, na frente de uma prateleira com 50 opções, com orçamento real e pressa real. E a informação que você leva para esse momento determina o que chega na sua mesa. Informação é a única defesa permanente nesse mercado. Me conta nos comentários qual dessas marcas você já usa e qual você vai testar. E se alguém que você conhece ainda acha que precisa pagar caro para ter uma boa massa em casa, é exatamente esse conteúdo que essa pessoa precisa ver.